Galera, é o seguinte, Halo Infinite, o jogo que faz parte da franquia que é carro-chefe da Microsoft, teve uma gameplay revelada no evento mais recente da empresa para poder mostrar o poder do Xbox Series X. Só que ao invés de impressionar, acabou decepcionando boa parte da comunidade. E acredito que é importante a gente entender o que causou de fato essa decepção toda por parte da comunidade, já que Halo tem fãs bem fiéis e acredite, eu sou um deles. Só que antes da gente começar a entrar nos méritos técnicos, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder, beleza? Pra começar, a demo já começa com um diálogo entre dois personagens, sendo um deles Master Chief, que é protagonista do jogo e já impressiona pelo nível de detalhes na armadura e na modelagem de uma forma geral. O problema é que isso não acontece com o personagem que está participando da animação junto com ele. O fato é que esse outro personagem está cheio de efeitos conhecidos como Normal Map, que para ser mais exato não é um efeito, é uma técnica. No vídeo falando sobre o PS5 eu já expliquei sobre isso mais a fundo, mas para poder ambientar vocês, o Normal Map acontece quando você tem um modelo criado com um número de detalhes absurdos, mas o console não consegue suportar isso. Então na hora do desenvolvimento esses detalhes são removidos e depois o personagem recebe um novo acabamento, que aí sim seria suportado pelo console. Só que infelizmente isso acaba deixando o personagem, objeto ou qualquer outro item que você esteja desenvolvendo com uma qualidade inferior comparada à original. Não só a textura do personagem da animação está com baixo nível de detalhamento para o esperado do poder do console, como também a qualidade do cabelo dele, que é um efeito que eu esperava que já fosse melhor desenvolvido com o poder da nova geração, tendo em vista que os jogos como Shadow of the Tomb Raider ou Rise of the Tomb Raider já atingiram uma qualidade muito boa nessa geração que a gente se encontra agora. Então esses foram dois dos principais problemas que me chamaram a atenção na modelagem desse personagem específico. Mas beleza, seguindo daí, os técnicos da Digital Foundry, que eu particularmente acompanho pra caramba e gosto muito do trabalho dos caras, deram uma explicação sobre a iluminação do jogo e a relação que ela tem com as texturas dele, onde resumidamente foi dito que as texturas ficam muito mais bonitas e com detalhes ricos apenas quando estão expostas à iluminação nesse jogo. Quando estão em uma área coberta pela sombra, isso não acontece. É como se todos os detalhes sumissem ao estar em uma área coberta pela sombra. Basicamente é isso que acontece. Quando você está exposto diretamente à luz, você vai ver um nível de detalhes absurdo, mas quando você está embaixo de uma sombra, não é o que vai acontecer. E o principal causador disso é a ausência de um Ray Tracing, um efeito que já vem sendo trabalhado a longa data aí, só que até agora não teve uma finalização desse efeito para os consoles, então ele está sendo prometido para os consoles da próxima geração. O Ray Tracing ele é basicamente responsável por trazer uma iluminação em tempo real, e a responsabilidade dele nesse tipo de caso é fazer com que as texturas se adequem automaticamente a todos os padrões de luz que o personagem vai passar, tendo em vista que aqui nesse jogo a gente encontra a iluminação global, que é basicamente a iluminação que vai se adaptando ao ambiente. Então o Ray Tracing seria fundamental aqui para a gente poder continuar encontrando o mesmo nível de detalhamento em todas as texturas, independente da iluminação. E é muito fácil a gente reparar isso quando a gente para poder observar a arma do personagem. Ela acaba ficando muito mais bonita quando está em contato direto com a luz do ambiente. Vocês podem observar por essa gameplay de fundo, mas a qualidade dela cai drasticamente quando a gente vai para uma área que não está sendo iluminada, quando ela está sendo sombreada, por assim dizer. Mas revirando a internet, eu já descobri que essa era uma build relativamente antiga do jogo e não é o resultado final que é pretendido ser mostrado no console em si. Isso é claro, segundo Aaron Greenberg, que é gerente de marketing da Microsoft. E pode parecer um pouco confuso, mas não se preocupa, não é. Resumidamente falando, quando a gente não tem um efeito de Ray Tracing aplicado, mas ainda assim existe a iluminação global que afeta todo o ambiente, cada textura precisa ser trabalhada para não perder a beleza e riqueza dos detalhes. A gente separa com áreas atingidas pela iluminação indireta, que são causadas pelas luzes refletidas por alguma superfície e causam sombras discretas em detalhes que a gente nem sempre percebe, a iluminação direta, que é a responsável pelas sombras duras do ambiente, já estão com a gente há bastante
bastante tempo, a gente já vem encontrando elas desde o Xbox 360 de forma veemente, e também tem as áreas sem sombras, que são aquelas atingidas apenas pela luz, diretamente. O acabamento do jogo precisa estar apto para esses tipos de iluminação de uma forma geral, porque o que faria automaticamente isso, entre aspas, é claro, seria o Ray Tracing. Ele é que trabalharia a iluminação para que ela se adequasse a cada textura, fazendo com que ela não perdesse o detalhe. Mas como o Ray Tracing não está presente aqui, essa adaptação precisa ser trabalhada manualmente, por assim dizer. O ponto curioso é que foi anunciado que o efeito vai ficar disponível por download eventualmente, através de atualizações para o jogo. E aqui eu já fico preocupado com algo, mas eu vou chegar nesse ponto. E durante a demo, confesso que é um tanto desagradável ver pop-in também pelo cenário. E claro, para quem não sabe o que é pop-in, é basicamente itens do cenário ou o próprio cenário aparecendo na nossa frente do absoluto nada, enquanto ele é carregado. Se a ideia dos novos consoles contarem com SSD é justamente evitar esse tipo de problema, com que a gente não veja as coisas sendo carregadas na nossa frente, não entendi porque o jogo foi mostrado desse jeito em uma apresentação desse porte. O trabalho na geometria também me chamou um pouco a atenção por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu senti a ausência de tessellation em diversos objetos. O tessellation é o efeito responsável por dar contorno e profundidade mais naturais a tudo no jogo. E acreditem, não é difícil a gente encontrar objetos com uma linha reta e nada natural durante essa gameplay. Além disso, o outro ponto é o fato da qualidade dos materiais não serem das melhores. As rochas, pedras, metais e coisas do gênero poderiam ser um pouco melhor, poderiam mostrar de fato que a gente está numa nova geração. Os detalhes que eu vi ali não é nada muito diferente do que eu costumo ver atualmente no Xbox One S ou Xbox One X. Isso é claro, me referindo especificamente sobre as texturas dos materiais. Então sim, nesse ponto eu posso dizer para vocês que deixou um pouco a desejar na minha opinião. Mas deixou a desejar para o quê? Acho que esse é o ponto mais importante desse vídeo. A gente precisa lembrar que Halo Infinite é um jogo cross-gen e vai estar disponível tanto para a geração atual como também para a próxima. E eu arriscaria dizer que para um console da atual geração, com um bom polimento, esse daqui seria um jogo que a gente aceitaria para um bom padrão. Mas por ser uma demo que estava rodando em um PC com configurações parecidas com o Series X, eu esperava bem mais. E é agora que a gente pode voltar aonde eu queria falar, no fato do game ser uma build antiga e trazer Ray Tracing em uma atualização posterior. E sério, eu entendo que tá todo mundo se virando como pode para poder enfrentar essa pandemia, mas daí lançar um jogo que é carro-chefe do console que vai ser lançado para poder receber um efeito importantíssimo da próxima geração, que é o Ray Tracing, que tá todo mundo almejando, através de uma atualização posterior, eu honestamente me preocupo. Me preocupo porque a sensação que eu tenho com isso é de que tá tudo sendo feito às pressas para poder entregar o jogo no prazo, e isso não é bom. Não adianta você entregar o jogo no prazo e mesmo assim ele não cumprir com a expectativa dos fãs e também não cumprir com a qualidade da franquia, que a gente sabe que a franquia Halo sempre foi de altíssima qualidade. Então trazer um jogo desse porte nessas condições talvez não seja o mais adequado. E mais uma vez a gente precisa bater na tecla, a nível de qualidade de textura, iluminação e tudo mais, é mais adequado para o quê? Mais adequado para o Xbox One X ou mais adequado para o Xbox Series X? A gente precisa colocar isso na balança. Talvez os usuários do Xbox One X ou Xbox One S fiquem satisfeitos com o resultado imposto pela Microsoft, mas já os usuários do Xbox Series X talvez possam ficar esperando por algo mais. A verdade é que o que eu posso concluir para vocês é que é muito importante ressaltar que pelo menos na nova geração o game vai rodar em 4K a 60 quadros por segundo. E se você joga no PC, deve saber o quanto isso custa para placa de vídeo, processador e todos os outros componentes, não é mesmo? A taxa de 60 quadros é algo um tanto difícil de se atingir. Tendo dito isso, eu não sei se estou muito confiante que a gente vai ter algo muito diferente do que foi visto nessa build. E vou além. Imagino que para poder executar o Ray Tracing após essa atualização ser lançada, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E proporcionalmente falando, o que Halo 4 conseguiu fazer no fim da geração do Xbox 360 me parece ser muito maior do que o que Halo Infinite está fazendo com o fim da geração do Xbox One.
Mas por hora isso é apenas uma suposição minha, tá? Vamos aguardar o lançamento do game que está previsto para o fim do ano de 2020 e ver o que a qualidade final dele vai apresentar pra gente. E a qualidade final do Xbox One X provavelmente, ou do Xbox One S, é claro, provavelmente vai aparecer logo no lançamento do jogo. Já para o Series X, a qualidade final só vai aparecer depois que a gente receber a atualização com Ray Tracing, porque para mim um dos focos da nova geração com certeza é a implementação do efeito para poder gerar uma iluminação mais realista, assim como também os reflexos. Mas bem galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, é importante que vocês me sigam lá pra gente poder trocar uma ideia. Era isso, um grande abraço e até a próxima.